gente boa, bom dia. Vamos à resolução de alguns exercícios que eu havia anteriormente passado para vocês. Lembrando da importância de vocês refazerem estudando para a nossa futura avaliação. Pessoal, olha só. O que nós vamos precisar de usar para resolver todos os exercícios da lista? Primeira coisa, eu tenho um triângulo retângulo que um dos ângulos é 90 graus. O lado oposto a 90 graus é chamado hipotenusa. Os outros dois lados são os catetos. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, ou seja, h ao quadrado é c1 ao quadrado mais c2 ao quadrado. Seguinte, lado oposto a 90 é hipotenusa. Eu vou chamar esse ângulo de alfa. O lado oposto a esse ângulo é chamado cateto oposto a ele. E o lado vizinho é chamado cateto adjacente a ele. Consequentemente, eu tenho as relações trigonométricas seno, cosseno e tangente. Seno de alfa, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno de alfa, cateto adjacente sobre hipotenusa. E tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. E nós vamos usar também a tabela trigonométrica dos ângulos notáveis, 30, 45 e 60. Tabela facilmente montada aí por vocês. Olha só, eu vou trabalhar com aquela lista que eu joguei para vocês do dia 4/5 a 8/5, sobre as relações trigonométricas. O primeiro exercício da lista que eu vou fazer é a série 1. Em cada triângulo retângulo, calcule a medida x da hipotenusa. Olha só aqui, pessoal. A hipotenusa x, os dois catetos 8 e 6, usando aquela equação, a primeira, x ao quadrado é 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Consequentemente, x ao quadrado é 64 mais 36, passando o quadrado para o outro lado, x é raiz de 100, que é 10. Segundo exercício dessa série, hipotenusa é x, os catetos são 7, 7 e 7. X ao quadrado é 7 ao quadrado mais 7 ao quadrado. X ao quadrado é 2 vezes 7 ao quadrado. X é raiz quadrada de 2 vezes 7 ao quadrado. O que acontece? Vou usar as propriedades de potência. Raiz de 2 vezes raiz quadrada de 7 ao quadrado. Corta, corta. Eu fico que x é 7 raiz de 2. Terceiro aqui, olha só. Hipotenusa x, catetos 12 e 5. X ao quadrado é 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. X ao quadrado é 25 mais 144. X é raiz de 169, que é igual a 13. Vamos à série 2 aqui, resolver também ela agora. Olha só, em cada triângulo, calcule a medida x do cateto. Olha só aqui, hipotenusa 15, cateto 12 e x. 15 ao quadrado é 12 ao quadrado mais x ao quadrado. 225 é 144 mais x ao quadrado. Passo subtraindo, vai ficar então que x ao quadrado é 81. X é igual a 9. Hipotenusa 8, catetos 4, raiz de 3 e x. 8 ao quadrado é 4 vezes raiz de 3, entre parênteses, elevado ao quadrado, mais x ao quadrado. Usando aqui propriedade de potência, aqui nesse caso aqui. 8 ao quadrado, 64. 4 ao quadrado, 16. Raiz quadrada de 3 ao quadrado, 3. Mais x ao quadrado. 16 vezes 3, 48. Passo para o outro lado subtraindo. Vou ficar com 64 menos 48, que é x ao quadrado. Então, x ao quadrado é 16. X é igual a 4. Próximo. Olha só. Hipotenusa 26, catetos 24 e x. 26 ao quadrado é 24 ao quadrado mais x ao quadrado. 676 é igual a 576 mais x ao quadrado. Passa subtraindo, você vai dar 100. X ao quadrado é 100. Consequentemente, x é igual a 10. Série de número 3. Olha só. Na série 3, em cada triângulo retângulo, calcule seno
cosseno e tangente de cada ângulo. Na verdade, aqui eu simplesmente vou usar aqui as nossas propriedades. Eu vou fazer para o alfa no 1 e para o alfa no 2. O resto segue o mesmo raciocínio. Então, olha só. Cateto oposto ao alfa, 5. Adjacente, 12. Hipotenusa oposto a 90 é 13. Então, seno, 5 sobre 13. Cosseno, 12 sobre 13. Tangente, 5 sobre 12. Simplesmente usando as relações. Aqui, na 2, vou fazer também só para o seno, para vocês. Olha só aqui. Seno de alfa, 6 sobre 10. 6 e 10 é simplificar por 2. Então, seno de alfa é 3 sobre 5. Cosseno, 8 sobre 10. Dá para simplificar por 2, 4 sobre 5, cosseno de alfa. Tangente, 6 sobre 8. Dá para simplificar, fica 3 sobre 4. Os outros exercícios é a mesma coisa, somente a aplicação direta das relações seno, cosseno e tangente. Vamos lá. Série 4. Em cada triângulo retângulo, calcule o valor de x. Agora a gente vai estar usando aqui as relações para resolver o exercício. Olha só. Ângulo de 60, lado vizinho, oposto, cateto oposto, e hipotenusa. O que relaciona isso é seno. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Então vai ficar aqui, seno de 60 é x dividido por 4 raiz de 3. Mas eu já sei pela tabela que seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então vai ficar que raiz de 3 sobre 2 é igual a x dividido por 4 raiz de 3. Multiplica-se cruzado. 2 vezes x, 2x, 4 raiz de 3 vezes raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 3 ao quadrado, que é 3. Então, eu vou ficar aqui 4 vezes 3 sobre 2. 4 dividido por 2 é 2. Então, vai ficar aqui 2 vezes 3, que é 6. Aqui, a minha hipotenusa é 10. O lado oposto, cateto oposto, é x. Então, novamente, seno. Seno de 30, x sobre 10. Seno de 30 é meio, que é igual a x sobre 10. Multiplica cruzado, 2x é igual a 10, x é igual a 10 sobre 2, x é igual a 5. O 3, 45 graus, cateto oposto. 90 graus, a hipotenusa. Então, seno de 45 é x dividido por 3 raiz de 2. Consequentemente, eu vou ficar aqui. Raiz de 2 sobre 2 é x dividido por 3 raiz de 2. Multiplicando cruzado, 2 vezes x é igual a 3 raiz de 2 vezes raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 ao quadrado, que é igual a 2. Então, vai ficar aqui 3 vezes 2 sobre 2, que é igual a 3. Vamos, então, agora para a série 5. Olha só aqui. Em cada triângulo, retângulo, calcule o valor de x. Agora, eu tenho o ângulo, eu tenho o cateto adjacente, lado vizinho, e eu tenho a hipotenusa, então é cosseno. Cosseno de 60, x sobre 10. Cosseno de 60 é meio, que é x sobre 10. Multiplicando cruzado, 2x é igual a 10, x é igual a 10 sobre 2, x é igual a 5. Vamos lá. Olha só. Ângulo de 45, cateto adjacente, x. Oposto a 90, 6. Cosseno de 45 é x sobre 6. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, que é igual a x sobre 6. Multiplica cruzado, 2 vezes x, 6 vezes raiz de 2, é igual. 2 passa dividindo, x é 6, raiz de 2 sobre 2.
x é 3 vezes raiz de 2. Aqui, olha só. Agora o 3. Lado oposto a 90, 6 raiz de 3. Lado vizinho a 30, cateto adjacente, x. Cosseno de 30, x, dividido por 6 raiz de 3. Cosseno de 30 raiz de 3 sobre 2, que vai ficar, que é igual a x, dividido por 6 raiz de 3. Multiplicando cruzado, 2x é igual a 6 raiz de 3 vezes raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3. Então, vou ficar aqui. X é igual a 6 vezes 3 dividido por 2, que é 18 dividido por 2, que é igual a 9. Vamos então agora para a nossa série 6. Olha só. Em cada triângulo retângulo, calcule o valor de x. Olha só, na série 6, o que eu tenho aqui? Eu não tenho hipotenusa, eu tenho os dois catetos. O que relaciona os dois catetos é tangente. Então, cateto oposto a x e cateto adjacente a x, a 45, desculpa. Então, tangente 45 é x dividido por 7 raiz de 2. Tangente 45 é 1, que é x sobre 7 raiz de 2. Então, x é 7 raiz de 2. Aqui, o adjacente a 60 é raiz de 3. O oposto é x. Tangente 60 vai ficar x sobre raiz de 3. Tangente 60 raiz de 3, que é igual a x sobre raiz de 3. Multiplicando cruzado, raiz de 3 vezes raiz de 3 é x, consequentemente x é igual a 3. Olha só, aqui, cateto oposto a 30 é x, adjacente 4 raiz de 3. Tangente de 30 é x dividido por 4 raiz de 3. Consequentemente, eu tenho que raiz de 3 sobre 3 é igual a x dividido por 4 raiz de 3. Passando isso aqui para lá, multiplicando, eu vou ficar com 4 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3 sobre 3. Como eu já disse, isso aqui vai dar 3. 4 vezes 3 sobre 3, que é igual a 4. Vamos agora à nossa última série de exercícios, a série 7. Em cada triângulo retângulo, calcule o valor de x e de y. Olha só, a hipotenusa e os dois catetos. Então, vamos usar aqui as relações. Primeiro caso, seno de 60. Seno é o cateto oposto a ele, que é quem? X, sobre a hipotenusa, que é 10. 160, x sobre 10, raiz de 2 sobre 2, x sobre 10, multiplica cruzado, faz a conta, x é 5 raiz de 3. Cosseno de 60, lado vizinho, sobre a hipotenusa. Cosseno de 60, y sobre 10, meio é y sobre 10, fazendo a conta, y igual a 5. O 2, hipotenusa, raiz de 3 sobre 2, lado oposto a 45, cateto oposto, x, cateto adjacente, y, usando as mesmas relações métricas. Seno de 45, x sobre 3 raiz de 2. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2, que é igual a x sobre 3 raiz de 2, multiplica cruzado. Melhor, vou passar isso aqui para cá multiplicando. 3 raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. Dividido por 2 corta, sobra só o 3. Então, x é igual a 3. Cosseno de 45, y sobre 3 raiz de 2. Consequentemente, eu vou ficar que raiz de 2 sobre 2 é igual a y dividido por 3 raiz de 2. Fazendo a conta, vai dar o mesmo 3. Aqui, hipotenusa 5 raiz de 3, o cateto oposto, x, cateto adjacente, y. Seno de 30, x dividido por 5 raiz de 3. Meio, x sobre 5 raiz de 3, multiplica cruzado, faz a conta, está aqui o resultado. A mesma coisa para o cosseno.
Espero que vocês tenham entendido. Fiquem com Deus. Vamos estar reforçando o estudo. Refaçam e tirem dúvida no fórum. Até a próxima aula. Tchau, tchau.